Olá, professor, professora que nos assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica. Estaremos dando início a um novo trimestre e o tema que estará sendo abordado é um tema muito importante. É um tema que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Estaremos falando sobre espiritualidade cristã no século 21. Um tema que você perceberá ao longo das lições a proposta de sermos confrontados, incentivados, chamados a viver uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade que tem como padrão Cristo, que tem como base as Escrituras Sagradas e que possui como objetivo ou como foco agradar ao Senhor. Então eu quero te convidar para esse tempo de qualidade, tempo de crescimento que estará acontecendo a partir destas lições. E você que estará aqui nos acompanhando, seja bem-vindo. As nossas aulas serão de professor para professor. Estarei aqui trabalhando com vocês e abordando temas que provavelmente serão levantados em sala de aula ou que você poderá estar abordando, maneiras que você estará também abordando ou poderá estar fazendo a partir do que estaremos tratando aqui. A aula de hoje, aula de número 1, estaremos falando sobre espiritualidade cristã. E aí você vai perceber que o objetivo é conhecer o tema da espiritualidade cristã, ou seja, o que abrange a espiritualidade cristã, diferenciar a espiritualidade de espiritualidade cristã e, por fim, a base onde ela está alicerçada, bem como a possibilidade de desenvolvê-la. Então será aí basicamente um tripé nessa lição. E aí você já pode inserir no seu marca-página, enfim, no seu iPad, no seu Note, o tripé do objetivo. Primeiro, nós estaremos conhecendo o tema da espiritualidade cristã. Segundo, estaremos abordando as bases onde ela está alicerçada. E, por fim, a possibilidade de desenvolvê-la e como fazer, ok? Aí, gente, nosso primeiro tópico, entendendo melhor a espiritualidade bíblica. E você vai perceber que o subponto 1.1, definindo os termos, a ideia aqui é você trabalhar o que significa espiritualidade. Você vai perceber que dentro deste tópico haverá uma crescente. Nós falaremos primeiro sobre espiritualidade, no 1.2 sobre espiritualidade cristã, e aí, por fim, no 1.3, estaremos falando sobre o que não é espiritualidade cristã, mas se detendo de maneira bem específica na nomenclatura ou na expressão, no termo espiritualidade. E aí nós temos aqui, a palavra espiritualidade está baseada na expressão hebraica ruach. E aí nós poderíamos definir espiritualidade como vento, sopro ou espírito. Se você ler Gênesis 2 e 7, você vai encontrar ali a seguinte expressão: e soprou Deus. E aí essa expressão soprou é exatamente o ruach. Soprou Deus nas narinas do homem e o homem se tornou, a expressão ali é nefesh, alma vivente. Então perceba que espiritualidade está atrelado ou está ligado àquilo que dá vida. Aquilo que dá vida. Poderíamos definir que espiritualidade trata-se da vida de fé. Trata-se da vida de fé. Ou é aquilo que impulsiona e motiva alguém. Então, dentro deste 1.1, você não vai muito além. O objetivo, a ideia é exatamente essa, você trabalhar sobre o que é o termo espiritualidade. Ou seja, é aquilo que impulsiona, que motiva, ou trata-se da vida de fé. Apenas isso. Por quê? Porque aí exatamente no 1.1 você estará abordando o que é espiritualidade cristã.
E aí perceba, espiritualidade cristã é a prática da fé religiosa do salvo, ou seja, o que essa pessoa faz com aquilo que crê. Bom, espiritualidade cristã está exatamente atrelada ou ligado à vida de fé do salvo, a vida de fé daquele que foi alcançado pelo Senhor e possui a sua vida totalmente alicerçada nas Escrituras Sagradas. O autor da lição, ele vai trabalhar o seguinte: poderíamos resumir a espiritualidade cristã da seguinte forma: conhecer a Deus e não apenas sobre Deus. Aqui há uma diferença. Uma coisa é o conhecer sobre Deus, possuir domínio sobre os conceitos acerca de Deus. Outra coisa é relacionar-se com esse Deus. Bom, ter experiência com Deus plenamente, transformação da existência com base na fé cristã, alcançar a autenticidade cristã na vida e pensamento, servir com a vida e glorificar ao Senhor. O que você pode aqui abordar de maneira muito direta é que a espiritualidade cristã diz respeito à vida de fé do salvo, a forma ou a maneira como este, que agora é um salvo em Cristo Jesus, vive a sua vida. Então, esta maneira de viver ou de se conduzir pode ser entendida como a sua espiritualidade cristã. E aí, como eu falei que é uma crescente este tópico 1, você vai perceber que no 1.3 se trata sobre o que não é espiritualidade cristã. Então perceba, espiritualidade é a vida de fé. Espiritualidade cristã é a vida de fé do salvo, daquele que foi alcançado por Cristo e vive a partir das Escrituras Sagradas, ok? Bom, mas o que não é espiritualidade cristã? Perceba, o termo espiritualidade não se aplica apenas ao cristianismo. Isso é importante você perceber e ressaltar em sala de aula. Normalmente, refere-se aos aspectos da prática devocional de uma religião. Ou seja, todos os adeptos de uma religião possuem uma espiritualidade, independente se ela seja bíblica ou não. Você pode pensar nos islâmicos, nos budistas, nos maçons, nos testemunhas de Jeová. E você vai dizer o seguinte: ok, professor, não é a igreja de Cristo, são seitas, ok? Ok. Só que eles possuem a sua espiritualidade, ou seja, a sua prática de fé. Porém, ela não está alicerçada nas Escrituras Sagradas. Então, de maneira bem simples e objetiva, espiritualidade cristã é a vida do salvo embasada nas Escrituras Sagradas. Espiritualidade diz respeito a toda e qualquer religião que tem uma prática religiosa, porém, não está embasada nas Escrituras Sagradas. Ok? A gente consegue, acho que, definir muito bem aí os termos, trabalhando de forma objetiva dentro deste primeiro ponto. Aí, nós caminhando, vamos para o tópico de número 2, falando sobre as Escrituras como fundamento da espiritualidade cristã. Perceba que nós frisamos, então, no tópico 1.2, que a espiritualidade cristã é a vida do salvo, mas é a vida do salvo a partir das Escrituras Sagradas. Isto é algo que agora no tópico 2 você precisa abordar de forma muito direta. Querido professor e professora que me assiste, a gente vive esta grande problemática na atualidade, em que as pessoas elas vivem a sua espiritualidade a partir dos seus achismos, dos seus próprios pensamentos. E neste tópico, você será convidado a chamar a atenção do seu aluno para perceber que a espiritualidade cristã, necessariamente, ela precisa estar embasada nas Escrituras Sagradas. E aí nós temos o primeiro subtópico, as Escrituras como base. Olha só, na espiritualidade cristã não existe um fundamento, ou melhor, existe um fundamento que a mantém no trilho. E este é as Escrituras, pois nela
encontramos a revelação de Deus e da sua vontade para o homem. Gente, nós não podemos abrir mão da verdade inegável, irrefutável de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o texto sagrado, é exatamente a base da vida cristã. É exatamente a base da espiritualidade cristã. As Escrituras Sagradas, elas são a fonte de molduração, de condução, de direcionamento, mas principalmente é toda a base onde o alicerce será realizado. Aqui você pode trabalhar, inclusive, a ideia de um prédio. Todo prédio possui um engenheiro, possui arquitetos que organizam e que concedem a planta, e é exatamente a partir desta planta que os construtores precisam construir este prédio. Se eles ignorarem esta planta, se eles ignorarem os projetos, este prédio poderá alcançar andares? Poderá sair do chão? Poderá. Agora a pergunta é, ele subsistirá ao longo dos anos? É exatamente isso que Cristo aborda em Mateus 7, quando ele traz a comparação ou realiza uma analogia sobre os dois construtores. Aquele que dá ouvido ao projeto, aquele que dá ouvido à planta que o Senhor concedeu a ele e constrói a casa sobre a rocha, e ela permanece inabalável, independente das circunstâncias, e aquele que ouve, tem a planta nas mãos, mas ignora e resolve fazer ao seu próprio prazer, e então a sua casa não permanece com o passar dos anos. Gente, é indispensável que nós abordemos esse tema com muita clareza. A verdade de que a Bíblia, as Escrituras, são a base para a vida cristã. Ao passo de que se retirarmos as Escrituras Sagradas, logo você não tem mais vida cristã. Você não tem mais espiritualidade cristã. Você pode ter espiritualidade, mas não uma espiritualidade cristã. Ok? Então as Escrituras como base, como fundamento para o desenvolvimento da espiritualidade cristã. Aí os subtópicos 2.2 e 2.3 trabalham dentro desta mesma narrativa, dentro desta mesma proposta. Perceba, 2.2, as Escrituras como centralidade na vida do homem, e o 2.3, as Escrituras como ponto de partida para uma espiritualidade que agrada ao Senhor. Doiverd vai realizar uma citação no seu livro chamado No Crepúsculo do Pensamento. Ele vai dizer o seguinte: neste sentido central e radical, a palavra de Deus, penetrando na raiz do nosso ser, tem de se tornar o motivo, poder central do todo da vida cristã, na ordem temporal, com sua rica diversidade de aspectos, tarefas e esferas ocupacionais. O que Doiverd está expondo aqui? A verdade de que a vida cristã, ou a vida do salvo, ela não deve possuir as Escrituras apenas como base, mas as Escrituras são o ponto de partida para toda e qualquer ação. Ou seja, as Escrituras, elas são a base, a centralidade, mas o ponto de partida. Todas as ações que eu realizo a partir das Escrituras Sagradas. Todo pensamento que é formulado deve ser a partir das Escrituras Sagradas. Acho que aqui casa muito bem o texto de Deuteronômio. Quando Deus orienta que atem nas mãos os filactérios, na testa também. Os filactérios possuíam porções das Escrituras Sagradas em pequenas caixas. A ideia aqui, nós não necessariamente podemos ler apenas de maneira literal. Mas se você fazer uma leitura figurada, você entende que os filactérios nas mãos estavam falando que tudo aquilo que eu realizo, eu devo realizar a partir do que as Escrituras Sagradas permitem que eu faça. O filactério na minha testa, parte das Escrituras na minha testa, significa que os meus pensamentos devem ser conduzidos pelas Escrituras Sagradas e que as minhas ações, as minhas tomadas de decisões
elas também devem acontecer exatamente a partir do texto ou das Escrituras Sagradas. Aqui, professor, você pode destacar o seguinte: espiritualidade cristã não é a ideia daquilo que eu acredito, eu acho ou penso que seja certo ou não. Eu acredito que a espiritualidade cristã é isso, eu acredito que isso eu posso fazer ou não posso fazer, eu acredito que isto é certo ou não é certo. Estas expressões, elas não cabem dentro do arcabouço da espiritualidade cristã. Por quê? Porque as nossas emoções, elas não são crivo para a espiritualidade cristã. As nossas emoções, elas não devem, ou melhor, a nossa devoção não deve fluir dos nossos sentimentos ou daquilo que a gente deseja. Pelo contrário, a nossa devoção deve fluir das Escrituras Sagradas. A nossa vida de fé deve ter como base, centralidade e movimento as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que eu realizo ou deixo de realizar, tudo aquilo que eu opto como escolha ou deixo de optar, deve ter como crivo não as minhas emoções, não os meus achismos, mas o texto sagrado, as Escrituras Sagradas. Então frise muito bem isso, foque muito bem isso, que o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, é fundamental, é necessária, é imprescindível, é inegável a realidade da sua importância e da sua necessidade para que tenhamos uma vida ou uma espiritualidade cristã que agrade ao Senhor. E por fim, você trabalhará o último ponto. E aí lembrando, né, essa primeira lição é o lançar de bases, é você trabalhando um pouco sobre os conceitos, sobre as terminologias, não é? Acerca da espiritualidade cristã. Bom, o tópico 3 é desenvolvendo a espiritualidade cristã. É possível? É possível. Você pode usar a figura de um atleta. O atleta ele pode possuir um dom natural, uma habilidade natural. Porém, o treino faz com que ele desenvolva esta habilidade ou potencialize-a ao máximo. Então, dentro da vida cristã ou a espiritualidade cristã é um processo de caminhada que você pode desenvolver. E aí nós podemos trabalhar o seguinte: primeiro, crescer na graça e no conhecimento. Olha só que interessante. A insatisfação com a vida espiritual é o único antídoto contra o comodismo. E aí há uma citação nossa aqui de Paulo, um texto que Paulo escreve aos cristãos de Filipos, no capítulo 3, quando Paulo vai dizer: olha, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está insatisfeito com Cristo. Paulo aqui não está insatisfeito com Deus, mas insatisfeito com a sua espiritualidade, com a sua vida cristã. E aí a grande questão é, mas este homem era alguém raso na sua espiritualidade? Não, em hipótese alguma. Paulo era alguém que tinha vivenciado experiências espirituais incríveis. Um homem que havia plantado inúmeras igrejas, formado líderes, ministros, alguém que havia instruído a igreja do Senhor de maneira teológica, doutrinária, um homem de respeito, considerado uma das colunas da igreja. Ele está declarando: eu não alcancei ainda. Eu continuo, eu prossigo, há um alvo estabelecido. E aí nós poderemos abordar na sala a seguinte questão: esta insatisfação com a vida espiritual, ela só é proveniente para aqueles cristãos que têm Cristo como modelo de vida. Porque veja, se eu pegar outrem que eu considero inferior na vida cristã, a minha vida, eu me acomodo. Eu digo: não, está tudo bem.
olha só o que eu já fiz, o que eu já alcancei, veja, este não fez metade do que eu já fiz. Então você se acomoda. Agora, quando você olha para Cristo e o tem como modelo, você percebe que diariamente há necessidade de crescimento, de maturidade e de busca ao alvo, que é Cristo Jesus. E aí o 3.2, práticas antigas em um mundo moderno. Esse subtópico você não irá abordá-lo de forma intensa, ampla e exaustiva, até porque em uma das lições nós trataremos sobre as práticas espirituais, que são o meio para o nosso crescimento espiritual. Aqui você vai citar a realidade de que existem práticas antigas, ou seja, existem modelos antigos que foram praticados pelos cristãos do passado e que devem continuar sendo praticados em tempos modernos. Vida de oração, vida de consagração, devoção, meditação nas Escrituras, santidade, são práticas antigas, mas que devem estar sendo adotadas e praticadas em um tempo moderno. Por quê? Porque são exatamente elas que nos conduzirão a um processo de maturidade, de formação espiritual e de constância. Então, sim, é necessário que você trace, que você lance luz à mente dos teus alunos para a realidade de que nem tudo que foi usado e praticado no passado deve agora estar em desuso. Por quê? Muitas coisas, muitas práticas, muitas ações adotadas pelos nossos pais da igreja, elas devem ser mantidas. Por quê? Porque são exatamente elas que nos mantêm no trilho. Ok? E aí, finalizando, na conclusão, olha só, a espiritualidade cristã é determinada pelo quanto amamos ao Senhor e se relacionamos com Ele a partir das Escrituras Sagradas. Foque, finalize essa lição trazendo à mente dos seus alunos que a espiritualidade cristã não tem a ver com misticismo, né? Não tem a ver com achismos, não tem a ver simplesmente com coisas que eu acho que são. Mas a espiritualidade cristã, ela tem como base as Escrituras Sagradas e ela é percebida a partir do relacionamento do cristão com o Senhor. E este relacionamento, ele precisa ser visível no dia a dia, Então, nós podemos frisar aqui dentro da conclusão que a espiritualidade cristã diz respeito ao que o cristão faz com aquilo que ele crê, ou seja, com as Escrituras Sagradas. Ok? Espero que estas dicas tenham sido valiosas para você e eu te aguardo até a nossa próxima aula. Que Jesus te abençoe em Cristo Jesus.